continue em nossos corações. É com imensa alegria que nós estamos aqui hoje, nessa tarde, podendo participar aqui com vocês dessa reunião, atendendo ao convite da nossa companheira Mirna, da Áurea, presidente da casa. A gente agradece a receptividade e carinho dos companheiros do Centro Espírita Luz do Alvorecer. A gente agradece a oportunidade de divulgar a doutrina e de estar aqui hoje, trabalhando. Todos nós poderíamos estar em vários outros lugares, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas diferentes. Poderíamos estar assistindo televisão, poderíamos estar na praça, poderíamos estar falando mal da vida dos outros, né? Mas optamos por estar aqui, por ouvir um pouco da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos ajuda na nossa caminhada nesta vida. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, dentre tantos temas importantes. Nós vamos falar da família, vamos falar do lar como escola das almas. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o nosso objetivo como espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações? Estamos aqui de maneira bem resumida, estamos aqui para evoluir, para aprender. Estamos aqui para melhorar, para progredir tanto intelectualmente quanto moralmente. Estamos aqui para aprender a amar o próximo, para amar a Deus, como nos ensinou Jesus. E Deus é tão bom para nós que Ele nos criou simples e ignorantes com essa missão de evoluir. Mas Ele não nos deixou sozinhos aí e falou: agora você se vira aí e evolui de qualquer jeito, né? Deus nos dá todos os meios que nós precisamos para promover a nossa evolução intelectual e moral. Deus nos dá vários exemplos e nos traz exemplos como Jesus, que é o nosso mestre, que veio aqui nos ensinar e nos deixar uma cartilha, que é o seu Evangelho, daquilo que nós deveríamos fazer. Deus é tão bom para conosco que Ele nos permite estar aqui matriculados na escola da vida, porque a vida é uma grande escola. A gente aprende, e a gente aprende muito numa escola que é prática, é na convivência diária, nas experiências que nós vivemos no dia a dia. E nós temos uma escola muito importante, que é a nossa primeira escola, que é a família. É sobre a família que nós vamos falar. É sobre essa escola onde nós aprendemos a adquirir diversas virtudes, como a paciência, a tolerância, o perdão, a renúncia. Essas virtudes nós vamos aprendendo na escola da vida, e a nossa primeira escola para adquirir esses valores morais é o lar, é a família. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão que foi lida pela Áurea aqui na leitura inicial, diz assim: a melhor escola ainda é o lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas realmente, né? As escolas, os colégios, eles ensinam, eles podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então a escola tradicional, a escola do mundo, ela tem uma importante missão de instruir, de desenvolver o intelecto. A família, ela é a escola, o lar é a escola, onde nós desde pequenininhos vamos aprender caráter, vamos aprender valores morais. Tem muitas pessoas que querem transferir essa responsabilidade para a escola do mundo. Acham
que a escola, que os professores é que têm responsabilidade de educar os nossos filhos. Eles podem contribuir sim, e a escola e os professores contribuem também com a educação moral dos nossos filhos. Mas a principal responsabilidade nessa importante missão é da família, é dos pais. É importante nós aprendermos a distinguir 3 palavrinhas que estão muito relacionadas e que aparecem ali: a casa, a família e o lar. O que é a casa? A casa é a construção. É a construção de tijolos, de madeira, de palha, de pau-a-pique. Essa é a casa. A construção física, a edificação. A casa pode ser pequena, pode ser grande, pode ser luxuosa ou não, pode ser confortável ou não. É a construção física. Existe casa vazia, sem família. O que é a família? A família, nós vamos ilustrar ali, são espíritos encarnados, são pessoas que estão ligadas por laços sanguíneos. É o pai e a mãe que resolveram se unir pelo amor que sentiam, tiveram filhos, os filhos tiveram irmãos, tem tios, tem tias, tem sogro, tem sogra, tem cunhado. Então esses laços consanguíneos que ligam as pessoas, essas pessoas constituem então a família, que mora numa casa, numa construção, numa edificação. E quando é que nós temos o lar? Nós temos o lar, vocês conseguem perceber a diferença? Olhando aquela figurinha e essa figurinha? Quando os constituintes dessa família estão unidos, não apenas reunidos numa casa, que é diferente. A gente pode estar reunido, mas não estar unido. Então nós temos um lar quando entre os habitantes de uma casa, quando as pessoas que são ligadas pelos laços consanguíneos estão verdadeiramente unidos. Quando existe entre eles renúncia, porque quando a gente vive assim junto, nem todos têm a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma vontade. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. E aí, para não ter confusão, para a gente viver em harmonia, alguém tem que renunciar. Então o lar é uma escola onde a gente aprende a renunciar, onde tem que haver entendimento. Essas pessoas que convivem na mesma família, debaixo do mesmo teto, na mesma casa, para que haja harmonia, para que haja paz, é necessário que haja entendimento entre os membros da família. Para que haja entendimento, a necessidade de respeito. O marido deve respeitar a mulher deve respeitar o marido, eles devem respeitar os filhos devem respeitar os pais, os irmãos devem se respeitar. Então essa é a escola que o lar, na prática, nos permite vivenciar situações onde nós temos que renunciar, onde nós temos que nos entender, onde nós temos que respeitar, onde nós temos que ter dedicação, temos que ter zelo, cuidado pelo outro, né? Nós temos que cuidar dos nossos familiares, nós temos que aprender a desenvolver o perdão, todas aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, que pediu que a gente seguisse os seus ensinamentos, o seu evangelho. Nós temos essa oportunidade dentro do nosso lar, começando do nosso lar, com aqueles entes queridos, de desenvolver paciência, né? É interessante que a gente às vezes pede: ah, meu Deus, me dá paciência. Como é que a gente desenvolve paciência? Tendo um filho que nos dá trabalho, que a gente tem que desenvolver a paciência, né? Quando a gente está tranquilo, está tudo bem, está tudo calmo, é fácil ter paciência. Quando é que a gente testa a nossa paciência? Quando a gente está numa fila, por exemplo, no banco, na rodoviária, em qualquer lugar, que a fila não anda, fila no supermercado, a pessoa na frente cheia de compra, atrapalhada, aí está quase acabando, fala assim: ah, esqueci de pegar uma coisa.
coisa, vai lá pegar alguma coisa, a gente tem que ter paciência, né? É assim que a gente desenvolve a paciência, passando por situações de turbulência, passando por situações complicadas. É ali que nós vamos provar que temos paciência, vamos desenvolver a nossa paciência. Dentro do nosso lar, nós temos muita oportunidade para desenvolver paciência, não temos? A mulher tem que ter paciência com o marido tem que ter paciência com a esposa, com os filhos, né? Então a gente tem essa oportunidade de desenvolver no nosso lar a paciência. E o amor que reúne todas essas virtudes, o amor que foi ensinado por Jesus, a gente tem essa oportunidade também nessa escola que é o lar, de desenvolver o amor ao próximo. No Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, tem a lei de sociedade. Nós sabemos que fomos criados para viver, como estamos aqui, ó. Ninguém foi criado para viver isolado. Ninguém foi criado para viver lá no deserto, no alto de uma montanha, né, separado do mundo. Nós fomos criados por Deus para viver em sociedade, para nos ajudar mutuamente. Cada um com a sua característica, com aquilo que sabe fazer, vai ajudar um ao outro. A gente vai aprendendo nessa escola da vida, a gente vai aprendendo junto. E aí tem uma questão onde Kardec pergunta assim para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se não existissem as famílias, a gente vê na história da humanidade que houve um desenvolvimento. Na história nós vamos ver o homem, inicialmente, sem nenhum vínculo familiar, depois ele estabelecendo vínculos, mas de forma poligâmica ainda, né? Depois de forma monogâmica, o homem com uma mulher, mantendo o laço de família, o contrato, que ainda é necessário, que é importante que se faça, o contrato civil, aquele acordo entre marido e mulher, de viverem juntos, mas mais importante do que isso, é o contrato do coração, do amor, né? Eles resolverem, pelo amor, pelo sentimento que une homem e mulher, se unirem, constituírem uma família e terem um lar. E se acabasse isso? É o que Kardec pergunta, né? E os espíritos dizem assim: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. A gente aprende a deixar de ser egoísta vivendo em sociedade, porque não é aquela coisa do isso é meu. Quando a gente vive em família, é muito comum a gente ver, por exemplo, entre irmãos que precisam compartilhar, que precisam dividir, que precisam aprender a ser menos egoísta. Mas o lar nos oferece essa oportunidade de aprendermos a deixar o nosso egoísmo de lado. Nós sabemos que as duas grandes vicissitudes, dois grandes vícios, dos quais derivam tantos outros, é o egoísmo e o orgulho. Os Espíritos nos dizem isso. O egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas da humanidade. Daí vem todos os nossos defeitos. E nós temos essa oportunidade de viver em família e aprender a vivenciar situações onde nós temos que dividir, que nós temos que compartilhar, que nós temos que doar e vencer o nosso egoísmo. Jesus certa vez foi provocado pelos fariseus. Os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E Jesus, de forma brilhante, resumiu todas as leis e todos os mandamentos, desses que nós conhecemos bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui estão todas as leis e todos os mandamentos. E se Jesus pediu que a gente amasse o nosso próximo, eu pergunto a vocês o seguinte: quem é o nosso próximo mais próximo? Senão aqueles que dividem o mesmo lar conosco, aqueles que estão no nosso dia a dia. Jesus, para explicar quem era o nosso próximo, ele contou aquela parábola